Então, vamos lá. Bom, primeiro que eu gostaria de deixar um recadinho para você é o seguinte. Eu tenho lá uma hashtag que é chamado Sou Aluno do Joca, e aí eu já estou colocando algumas fotos lá. Se você quiser também depois colocar alguma coisa lá, você pode colocar no hashtag Sou Aluno do Joca. Eu vou ficar muito agradecido, vou fazer lá para vocês lá também as inscrições lá. Então é o seguinte, eu resolvi escrever aqui de uma vez para a gente ganhar tempo e ao mesmo e a gente andar mais rápido para poder fazer exercício, né? Então, primeira coisa é o seguinte, o contrário da radiciação é a potência. Então, quando a gente quer inverter, né, inverter uma situação, eu uso os radicais, que são as raízes, né? Tá bom? Então, a primeira definição aqui fala o seguinte, que olha, que dessa forma, que raiz enésima de A, onde o A pertence aos reais positivos. Esse número que está aqui dentro, daqui a pouco nós vamos ter o nome dele, ele tem que ser os reais positivos. Então, se a gente for lembrar lá dos conjuntos, né? Eu tenho lá o conjunto dos naturais. Depois eu tenho o conjunto dos inteiros. Depois nós temos o conjunto dos racionais. E aqui depois nós temos o conjunto dos irracionais. E tudo isso aqui é o conjunto dos reais. Só que eu quero pegar os reais positivos. Nós não vamos trabalhar com os números negativos, que isso aí existe sim, mas é uma matéria lá do terceiro ano do ensino médio. Então a gente não precisa preocupar com isso, não. Tá lá, possivelmente vai ver os chamados números imaginários. Mas não vamos preocupar com isso. Agora, essa parte de cima aqui, ela tem que ser natural. E ela tem que ser natural e tem que ser maior ou igual a 2. Mas aí alguém me perguntou assim, mas eu já vi escrito em prova raiz de 1, 10. Pode isso? Olha, daqui a pouco eu vou explicar se pode ou não pode, tá? Mas primeira coisa, vamos entender a leitura disso, né? Quando eu tenho aqui, olha, essa parte de cima 2 e de dentro 6, lê-se raiz quadrada de 6. Essa parte aqui 3 e a parte de dentro 10, lê-se raiz cúbica de 2. Desculpa, raiz cúbica de 10. Tá? Raiz cúbica de 10. Eu escrevi 10 aqui, eu li 2, mas estava certo. Raiz cúbica de 10. Aí, a gente também tem aqui raiz quarta de 2. E essa raiz aqui, ó, como é que eu faço a leitura dela? Então, a raiz de índice 11 de 3. Raiz de índice 12 de 3. Então, algumas raízes têm nome específico, outras não. Tá? Então, aqui é quarta, raiz quinta, sexta, até a 10ª, depois já começa raiz 11, de índice 11, 12, 13, tá? Que é normal da gente falar a respeito disso. O que é importante a gente entender é que existe um nome, né? Existe um nome aqui, ó, das partes, né? O N é o índice do radical. Muitas vezes pode ter questão perguntando a respeito disso, índice do radical. Aí você já sabe que o índice do radical é essa parte aqui. O sinal é o sinal do radical, que é o símbolo da raiz. O que está dentro, tá? É o radicando e o resultado é a raiz, tá? Então, muitas vezes, esta informação aqui, o professor pode exigir numa prova ou falar a respeito, e aí você tem que ficar atento a essas informações, porque ela possibilita fazer. E uma observação que eu coloquei é o seguinte, quando o índice é 2,
tá? Quando esse índice for 2, a gente não coloca. Não é preciso escrevê-lo. Então, por exemplo, raiz quadrada de 6. Eu coloquei o 2 aqui, mas não precisa colocar. Gente, raiz de 1, índice 1 de 10, é o próprio número 10, tá? Primeiro que não existe essa definição lá em cima, lá, olha. O n tem que ser maior ou igual a 2, que é o nosso o quê? É o nosso índice. Então, esse índice aqui agora, ele tem que ser maior ou igual a 2. Quando o índice é 1, é o próprio número, tá? É o próprio número. Então, a gente já pode considerar. Então, essa que se cair numa questão lá da prova, uma resposta lá, pode ser que eu coloque lá, raiz, índice 1 de 20. Aí você pode considerar que isso aqui é o próprio 20. E se a resposta for 20, você pode considerar como verdadeiro. Tá bom? Então, essa é a primeira parte da definição, né? Uma parte bem tranquila. O que é mais importante, esse quadro aqui, falando sobre o que é o índice, o que é o radicando, o que é o sinal do radical, exatamente. E agora, vamos falar aqui, eu coloquei assim, propriedades, mas você não precisa decorar como propriedade. Propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3, 4, 5. Não. O que você tem que entender quais são essas propriedades. E essas propriedades, ela ajuda o quê? A simplificar uma operação. Então, ajuda muito a simplificar essa operação. Como assim? Por exemplo, eu tenho lá a raiz n de índice n de A vezes B. É igual. Aí, olha, quando é multiplicação, atenção, quando aqui dentro estiver multiplicando, eu posso separar isso aqui, ó. Então, só nesse caso, está multiplicando, eu posso, olha aqui, separar raiz índice n de A vezes raiz índice n de B. Como exemplo, vamos supor que eu tenho lá raiz cúbica de 2 vezes 3. Eu posso simplesmente colocar raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3. Às vezes, isso aqui ajuda, mais para frente vai ajudar na conta. Tá? Poderia ser, por exemplo, outro exemplo, raiz quadrada de 4 vezes 3. Aí eu vou pegar raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3. Separei. Então, isso aqui já ajuda em algum momento. Mais para frente, nós vamos ver em que momento que isso ajuda. Então a primeira eu considerei como multiplicação. Tá? A segunda, e acontece na divisão também? Acontece, desde que esteja no mesmo índice. E olha, pessoal, e muitas vezes o contrário, tá? Aparece dessa forma aqui, ó. Vou voltar na propriedade número 1. Muitas vezes o exercício aparece dessa forma para você voltar para a primeira forma. Pode ser o contrário. Então, por exemplo, A dividido por B no índice N, olha, eu posso colocar raiz de índice A dividido pela raiz de índice B, desde que o B seja o quê? Diferente de zero, porque não vai existir divisão por zero. Então, eu poderia colocar lá, como exemplo, raiz quadrada de 3 quartos. Aí eu posso fazer, então, raiz quadrada de 3 dividido por raiz quadrada de 4. Outro exemplo, raiz cúbica de 16 e 9. Então, vai ficar raiz cúbica de 16 dividido por raiz cúbica de 9. Então, pode dar dessa forma, você vai voltar. Então, vai e volta, né? É por isso que chama se somente se. O que você faz aqui, você pode voltar lá na primeira opção também. Então, vai e volta, você consegue ir e voltar. Olha, essa aqui é muito legal. Se o índice aqui dentro da raiz, eu tenho o A elevado a alguma coisa. Quando não é nada, quando não tem nada aparecendo, é 1, né? Tá?
É a elevado a 1. Nesse caso, eu tenho n. E aí mostra o seguinte, olha, toda vez que esse índice aqui, o índice da raiz, for igual ao índice da potência do expoente aqui, o número sai da raiz. Ah, legal, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo, raiz 3 elevado a 2, raiz quadrada de 3 elevado a 2. Eu vou colocar só o 2 aqui, que isso aqui também é a mesma coisa que isso, ó. Ou seja, esse índice aqui, né? Esse índice aqui é igual ao da potência. Então, o resultado que vai sair o quê? O nosso radicando, o 3. A nossa raiz vai ser o 3. E isso aqui ajuda muito, né? Ajuda muito resolver várias situações. Quando não tem o 2 aqui, lembrando que esse aqui é o 2 e esse aqui é 2. Então, eu poderia falar o seguinte, olha, raiz cúbica de 2 elevado a 3. Como tem o mesmo índice, o radicando sai. Então, é o 2. Já facilita muito aqui. Tá? Então, essa é a terceira propriedade. A primeira da multiplicação, que eu posso separar. A segunda é da divisão, que eu posso separar. E quando tem o índice com a mesma potência, aí eu posso tirar o radicando. Essa aqui, a propriedade número 4, ela ajuda a gente a simplificar, para facilitar algum tipo de cálculo. Por exemplo, A elevado a m, raiz enésima de A elevado a m. Só que esse m aqui, o n, são múltiplos entre eles. Então, por exemplo, eu posso simplificar o primeiro índice aqui por um número p e o segundo índice aqui por um número p também. Por exemplo, raiz sexta, né, de A elevado a 3, por exemplo. Olha, dá para perceber que eu posso dividir aqui o 6 por 3 e o 3 por 3. Então, eu poderia fazer o quê? 6 dividido por 3 e o expoente também. Aí eu vou ter agora a simplificação dessa raiz. 6 dividido por 3, 2. 3 dividido por 3, 1. Ou seja, de uma maneira mais simples, raiz quadrada de A. Isso aqui é utilizado em muitas situações para simplificação. A quinta operação é raiz de raiz. Bom, raiz de raiz, primeira coisa, você vai multiplicar os índices. Tá? Então, pode aparecer, pode ser só de 2? Não, pode ser de 3, pode ser de 4. Aqui, ó, o índice 2, 2 e 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, cada índice aqui é 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Então, eu poderia fazer dessa forma. Né? E isso ajuda, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, lá, raiz de 2 elevado a 4. Aí vai ficar o quê? 2 vezes 2, 4. 4 aqui, potência 4. Esse simplifica com esse, vou ficar com índice 2. Aqui eu estou usando a propriedade número 3. Então, eu estou usando a propriedade 3 para resolver isso aqui. Então, as propriedades, elas servem exatamente para que você possa simplificar, tá? E aí, agora nós vamos entrar na parte de realmente começar a utilizar isso. A simplificação, por exemplo, né? Vamos colocar uns exemplos aqui. Tá falando para simplificar. Primeiro, o comando é simplificação de radicais. Aí eu percebo, se você tiver na dúvida, qual o número que você deve colocar aqui, gente, você vai usar o famoso, você pode usar o quê? Máximo divisor comum, o MDC. Né? Você pode fazer o MDC de 2 e 6. Vamos relembrar isso aqui? Por 2, aqui vai dar o quê? Vai dar 1
e 3. Como o 2 dividiu os dois ao mesmo tempo, eu marco 2. Agora só vai dar por 3. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 1. Só que o meu MDC é 2. Então, eu posso dividir aqui, ó, 6 dividido por 2 e 10 elevado a 2 dividido por 2. Ou seja, 6 dividido por 2, o índice vai ser 3. E 2 dividido por 2 vai dar 1. 10 elevado a 1. E não precisa colocar esse 1 aqui, mas eu poderia só simplesmente raiz cúbica aqui, o quê? De 10. Mas se você não precisa usar o MDC quando você descobre, né? Por exemplo, 12, 6 e 9. Ah, eu não estou lembrado. Vamos fazer o MDC aqui só para a gente treinar, mas aí você vai perceber. O MDC, então, eu vou colocar na ordem crescente, tá? 6, 9 e 12. Aí, por 2 dá? Dá. O 12 dá por 2. Aqui fica 3, 9 e 6. Olha, não dividi os 3 ao mesmo tempo, então não marco 2. Por 2 dá? Dá ainda. Vai ficar aqui 3, 9 e 3. Também não dividiu os 3 ao mesmo tempo. Agora o 3. O 3 vai dar 1, 3 e 1. Opa, os 3 ao mesmo tempo. Agora eu vou dividir 3 de novo, vai dar 1, 1 e 1. Então o MDC é o 3. Se tivesse 2, eu multiplicaria, tá? Vamos supor, se o 2 também fosse aqui ao mesmo tempo, ficaria 3 vezes 2. Mas nesse caso, o MDC é 3. Então, o que eu faço? Eu pego isso aqui, ó. 12 dividido por 3. 2 elevado a 6, 6 dividido por 3. Vezes x elevado a 8, 9 dividido por 3. Então, eu tenho 12 dividido por 3, 4. Índice 4. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Ah, mas aqui o 4 dá por 2. Dá, mas ele só dá por 2. Não dá por 3. Ele tem que ser... o cuidado aqui tem que ser divisível, que olha, igual eu coloquei aqui, ó, por todos ao mesmo tempo. Por isso que eu tiro o MDC. Né? Por isso que eu tiro o MDC. Aí já sai simplificado certinho. Agora, neste caso aqui, olha o que é interessante neste caso. Eu tenho duas coisas aqui que eu posso fatorar. Aliás, não, o 16 eu vou fatorar o 16 primeiro, que me ajuda. Por quê? Olha, eu vou ver aqui, porque ele não está na forma de potência. Então, 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Ou seja, 1, 2, 3, 4. 2 elevado a 4. Aí eu vou ficar, ó, vai ficar 8 e 2 elevado a 4. O MDC entre 8 e 4, como eles são múltiplos, né, eu poderia fazer aqui também, ó, 8 e 4. Por 2 vai dar 4 e 2. Opa, marco aqui, porque eu dividi os dois ao mesmo tempo. Por 2 vai dar 2 e 1. Opa, também. E por 2 vai dar 1 e 1. Então, 2 vezes 2, 4. O MDC é 4. Então, eu vou fazer o quê? Olha cá. 8 dividido por 4 e 4 dividido por 4. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 4, 1. Uma forma mais elegante que a gente utiliza na matemática é essa aqui. Que também essa aqui é válida. Né? Então, tomar cuidado com isso aí. Mais exercício. Segundo caso aqui agora. Olha, aqui dá para perceber que eu posso, de repente, já que eu sei usar algumas propriedades, eu posso já começar a usar as propriedades aqui, né? Tá? Eu já lembrei, olha, é multiplicação, então eu posso separar. Eu vou separar aqui, ó, 2 elevado a 2 vezes raiz, isso aqui. Só que aqui não está o mesmo índice, 2 e 2, então esse aqui sai fora. Então fica 2 vezes raiz de 3, ou seja, 2 raiz de 3. Opa, já usei a propriedade. Que legal. Também posso usar aqui embaixo? Posso. É multiplicação, não tem problema. Fica 2 elevado a 3 vezes ao cubo x elevado a 2 vezes ao cubo ao cubo de
y elevado a 3. Olha, aqui o 2 saiu, ó, 3 e 3. Então, o 2 saiu. O do meio, o x, ele não vai sair, porque aqui é 3 e aqui é 2. Então, ele vai ficar lá. Ele vai ficar lá, normal. Já o y, ele vai sair, porque o índice 3 e então, a potência 3, isso aqui. Só para ficar uma forma mais elegante na matemática, fica o seguinte, ó. 2y, passa isso aqui para cá. A multiplicação eu posso trocar a ordem das parcelas, não tem problema. E eu faço dessa forma, ficar uma resposta mais elegante. Aí dessa aqui, ó, aqui eu poderia até fatorar esse número também, gente, ó. Pá. Aqui não é, na potência aqui não é x, px elevado a 2. Agora eu já aprendi que quando aqui é o mesmo índice, sai fora da raiz. Então esse número aqui, ele pode sair fora da raiz. Então ele sai fora da raiz. Esse que está grifado de vermelho, porque ele tem o mesmo índice, a potência está no mesmo índice, e esse 1 aqui, ó, aqui não está. Então vai ficar o quê? Dentro da raiz. É uma maneira, se você já pegou a prática, ou, esqueci, eu não peguei prática ainda não, Joca. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer x vezes x ao quadrado. Aí separa. Raiz quadrada de x vezes raiz quadrada de x ao quadrado. Esse aqui sai fora, de acordo com o que foi colocado, né? E o x fica lá dentro da raiz, ó. Então, vai ficar raiz de x vezes x. Uma forma elegante é x vezes a raiz de x. Não importa, é uma forma só. Aí, essa aqui, hein? Aí você observa o seguinte, qual que é o índice aqui? Não é 2? Então, eu vou fazer conjuntos de 2, ó. 3 elevado a 2, 3 elevado a 2 vezes 3. 3 elevado a 1. 2 mais 2, 2 mais 2, 4 mais 1, 5. Aí eu utilizo a propriedade. Esse aqui está com a potência com o mesmo índice, sai. Esse aqui está com a mesma potência e o índice também sai. Esse aqui não está, então fica lá dentro. Agora, 3 vezes 3 é o quê? 9. 9 raiz de 3. A letra E, ela também, né? Ela também a gente faz dessa forma. A gente pode colocar o a elevado a 3 vezes a elevado a 1, que eu estou somando 3 mais 1, 4, e o x é 3 vezes x elevado a 3. Aí o que eu faço? O a elevado a 3, aqui é ao cubo, né? O a elevado a 3, o a vai sair, o outro a vai ficar, porque o índice é 1. Então, esse aqui sai. Olha, o x elevado a 3 também sai e o x elevado a 3 também sai. Então, fica lá vezes x, vezes x, e dentro da raiz ficou só o azinho que estava com índice 1. Agora, a vezes x, x ao quadrado, raiz cúbica de a. Muito bem, né? Muito bem. E para a gente finalizar, tá? O que o pessoal erra muito mesmo, é isso aqui, ó. Lembra que a propriedade, ela fala, a propriedade, tem uma propriedade lá que fala o seguinte, a vezes b é igual a raiz de a vezes a raiz de b. Mas aqui eu falei, multiplicação. Aqui é soma. Então, não posso fazer isso. Aí as pessoas colocam o quê? Raiz quadrada de a elevado ao quadrado mais b ao quadrado, ela coloca, isso é diferente de a mais b. Ela tira a raiz de a mais a raiz de b. Por exemplo, 2 elevado a 2 mais 3 elevado a 2 é diferente de 2 mais 3. Vamos pensar essa conta aqui, ó. 2 elevado a 2 é 4. Mais 3 elevado a 2 é 9. Isso aqui dá raiz de 9 mais 4 mais 9, 13. Isso aqui dá raiz de 13. E não é 5.
Raiz de 13 é diferente de 5. Aí acontece também a mesma coisa, tá? A mesma situação com menos, tá? Acontece essa mesma situação com menos aí, tá certo? Então, não pode ser feito isso. Agora, tem uma situação que eu não coloquei aqui, mas que vale a pena ressaltar. Vamos supor que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Olha, lá pelos produtos fatoração, produtos notáveis, a gente sabe que isso aqui é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. Aí sim, aqui, olha, o A mais B ao quadrado está entre parênteses. E aqui está com o mesmo índice. Então, eu posso, isso aqui é igual ao quê? A mais B. Aí, tudo bem. Aí vale, né? Mas vamos colocar um exemplo disso aqui para ver se realmente vale mesmo, né? Vamos colocar assim. Vamos supor que é 2 mais 3, igual está lá, tá? 2 mais 3. Então, vai ficar o seguinte, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2 vezes 3, mais 3 ao quadrado. Isso aqui, 2 elevado a 2 dá 4. Mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 3 ao quadrado, 9. Olha lá. Então, aqui vai dar 16 com mais 9, 25. E raiz de 25 é 5. Então, vamos pegar. O que eu coloquei? Não é a mesma coisa aqui? 2 mais 3 ao quadrado, isso aqui? O que é, então? Isso aqui eu tiro a raiz. Fica o quê? 2 mais 3. E 2 mais 3 é igual a 5. Então, isso é verdadeiro. Agora, estas duas aqui, não. Tá? Então, preste bastante atenção que cai umas pegadinhas aí da prova. Exatamente isso aí. Tá bom? Então, pessoal, só reforçando, tá bom? Quem quiser dar uma força lá no meu Instagram, eu criei lá uma hashtag, eu sou aluno do Joca. Se você quiser tirar uma foto, colocar lá, eu agradeço, tá? E também tem o meu lá é o Joca Matemática, né, no Instagram, no YouTube. Essas aulas vão estar disponíveis para quem não assistiu. E hoje ainda, assim que eu terminar essa aula aqui, eu vou colocar lá no grupo uma lista de exercícios para você fazer e amanhã a gente confere. Tá certo? Então eu vou abrir aqui para ver se tem alguma pergunta.